Dando sequência ao tema de produção de conteúdo, vamos falar um pouco sobre o roadmap de captação. Nós temos vivido uma constante evolução na forma de captar e produzir conteúdo. Olá, eu sou Roberto Menezes e você está no Set Experience Academy. Sejam todos muito bem-vindos. E para nos aprofundarmos nesse assunto, a SET tem o prazer de receber Eric Soares, expert em tecnologia da Sony Professional Solutions Brasil, referência, no nosso mercado de broadcast, amigo aqui nosso, e que nos ajudará a entender um pouco as transformações que vêm acontecendo no nosso mercado. Tá contigo, Eric, seja bem-vindo. Primeiro, já começo te agradecendo aqui a disponibilidade, a disponibilidade da Sony aí junto com você. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Sim, Roberto, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela SET, pelo convite, essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema relevante, toda vez que a gente fala de captação. Acho que existem muitas questões, muito debate hoje em dia de tendência, novidade, o que está acontecendo no mercado, e é um prazer a gente poder contribuir um pouco com essa conversa, esse bate-papo, apresentação, uma mistura de como a gente pode trazer a informação para todos. Eric, então, para começar aqui o nosso papo, a gente pode começar falando sobre a evolução das câmeras, De forma geral, quando a gente fala de captação, muitas vezes estamos associando isso a uma câmera, E essa câmera, com o passar do tempo, ela vem sofrendo mudança. Tradicionalmente, o mercado de produção de vídeo usava câmeras grandes, então câmera no ombro, câmera correndo para lá e para cá, com uma equipe envolvendo essa produção, E nos últimos anos isso vem mudando drasticamente, principalmente no sentido de reduzir equipamento, mais portátil, câmera grande de ombro, para uma câmera de mão ou para uma câmera ultra compacta, Tudo tem seus prós e contras do ponto de vista de ergonomia, benefício, mas o fato em si, que a gente não pode esquecer, é que essa evolução ela se dá por uma série de fatores, Geralmente, o principal motivador desses fatores dessa evolução da câmera grande, uma câmera mais compacta, é exatamente a evolução na parte do sensor, Quando a gente fala o sensor de imagem. Então, a gente teve uma evolução na qualidade desses sensores com maior sensibilidade, com menor nível de ruído, com melhor característica. Então, historicamente, a gente sempre trabalhou com 3 sensores, até essa imagem ela mostra isso, o bloco do prisma que chama, você tem 3 sensores para compor a imagem, historicamente sensores de 2/3, e isso vem mudando gradativamente. Na medida que os sensores melhoram de qualidade, você pode deixar de utilizar 3 sensores e utilizar, então, um sensor de maior porte. E essa também é uma outra mudança, a mudança do tamanho, e que também, de certa forma, acaba impactando outros mercados, não só o mercado de captação, mas também o mercado de produção. Mas eu queria falar um pouquinho contigo com relação às tendências dos modelos de captação, o que é que os grandes produtores têm buscado. Tem diversos aspectos que a gente acaba comentando. A primeira parte que a gente falou, com relação a essa evolução do sensor, a câmera mais compacta, portátil, acaba sendo um conjunto, porque a melhoria do sensor permitiu uma redução do tamanho dos equipamentos. E a redução do tamanho dos equipamentos também muda a maneira de trabalho. Aumenta a mobilidade, a agilidade. Isso acaba sendo um reflexo não só nas câmeras de vídeo tradicionais, para uma produção numa emissora de TV, como até para um pequeno produtor, e até mesmo o mercado que a gente fala às vezes de cinematografia. A gente vê isso, as câmeras de cinema são hoje digitais, então são câmeras de alta performance, referência no mercado de Hollywood, e aí você tem essas tecnologias evoluindo com o mesmo padrão, qualidade semelhante, sensibilidade, para câmeras mais compactas, que vão dar o recurso de produção para os produtores, pode ser desde uma emissora de TV, uma produtora, um pequeno produtor, até câmeras ultra compactas, são câmeras para aplicação de documentário. E essa própria evolução, ela traz também outras situações, mudanças no modelo de operação, Muitas vezes a mudança na tendência, Às vezes o pessoal fala sobre tendência, então, assim, não só a tendência da tecnologia, da mudança da tecnologia, mas no modelo operacional, a questão da mobilidade, da agilidade, que a gente pode, muitas vezes, comentar sobre isso, que pode ser relevante. Você falou, a gente já tem vivenciado isso, Eu tenho 2 cases agora recentes dos últimos anos, que são os nossos escritórios internacionais, tanto de Londres quanto de Nova York. Nós tínhamos verdadeiros controles de produção lá, estúdio, com câmera do modelo tradicional de broadcast que a gente conhece. E com essa evolução, com
com que os sistemas vêm evoluindo, vêm conseguindo oferecer novas possibilidades às produções. Então, a gente já conseguiu fazer várias reduções nesses dois sites. Hoje são basicamente 2 câmeras em cada escritório, mandando o sinal de contribuição aqui para o Brasil. Né? Quando a gente fala de captação, a câmera não é mais somente um equipamento de captação, né? É um equipamento que ele é relevante no processo do fluxo de trabalho que você tem, que você implementa, né? Nós temos aí uma outra imagem que a gente pode mostrar, que é a que está na tela no momento, que a gente exemplifica um pouco dessa realidade, né? As câmeras hoje oferecendo essa questão da agilidade, ser compacta, mobilidade, portabilidade, isso é uma grande vantagem, reduz as equipes, né? Facilita muito, você permite produzir onde você não tinha, como também esses equipamentos hoje oferecem a conectividade que você, até pouco tempo atrás, não existia. A câmera é simplesmente gravação e transmissão ao vivo, né? Hoje essas câmeras fazem tanto o streaming de um sinal ao vivo, por rede 4G ou por rede diretamente, né, Wi-Fi, rede cabeada, como também contribui o conteúdo gravado. Então, você pode fazer uma transferência de arquivo FTP ou mesmo para uma nuvem, né, um serviço de nuvem. Então, tudo isso traz novas modalidades, novas possibilidades de trabalho, né? Eric, então, dando sequência aqui à nossa pauta, você poderia comentar um pouco sobre as diferenças de mercado, né, dos perfis de produção entre a Europa, entre os Estados Unidos, o que é que um preza mais do que o outro, se tem diferença ou não? É uma pergunta interessante, né? Porque a gente lida aí com o mercado mundial, né? Olhando para o mercado brasileiro, ele tem sua característica, sua particularidade. Muitas vezes a gente fala que o mercado brasileiro acaba sendo uma mistura de diversos mercados, e a gente consegue pontuar algumas características, não dá para falar que é 100% absoluta, né? Mas a gente consegue caracterizar um pouco o mercado americano e o mercado europeu. O mercado americano, a gente costuma falar que ele é muito orientado à questão de qualidade de imagem, a melhor qualidade, a melhor produção, por quê? Muitas vezes focado com o histórico, né? Cinema é Hollywood, as grandes produções, muito da referência esportiva vem de lá, então ali acaba sempre essa busca, né, por a melhor qualidade, a evolução da resolução do HD, 4K, hoje 8K ainda começando a se falar, mas já começa a surgir esse interesse, a própria questão do HDR, né, e tudo que envolve o workflow, geralmente são workflows que a gente fala que são mais pesados, né, então são arquivos pesados RAW, arquivos lineares, na linha Sony, por exemplo, falando de XLCN, quando se fala de workflow ao vivo, muitas vezes 2110 é o foco, né? Pouco se fala de 12 GB SDI nesse mercado. Já o mercado europeu, ele traz uma visão um pouco diferente, né? O mercado europeu, eles querem a qualidade, mas eles olham muito o workflow. Eles querem um workflow que seja mais leve, um workflow que seja mais dinâmico, mais rápido, que seja mais, muitas vezes, com menor custo. Então, o mercado europeu, sim, busca qualidade, busca resolução, mas não é o foco, né? Então, até essa imagem que a gente tem na tela, e ela meio que resume essa realidade, né? A questão do mercado americano, do mercado europeu, e quando a gente fala do mercado brasileiro, a gente tem um pouco de tudo, né? A verdade é que o mercado brasileiro ele é muito sensível a custo, né? Pela questão do custo Brasil, impostos, né? Importação, porque nada é fabricado aqui, o nosso custo é alto, então naturalmente existe um ônus nessa parte econômica. Mas, ao mesmo tempo, existem empresas, né, que são estruturadas aqui, clientes, que têm o foco em tentar desenvolver a melhor qualidade, todo esse potencial. E existem outros clientes que focam realmente, vão buscar o menor custo possível, como é que a gente vai poder trabalhar e buscar alternativa. Então, a gente costuma no Brasil ter os dois extremos, né? A gente tem toda essa faixa de atuação do mercado de uma maneira mais expressiva, sendo que o grande volume do mercado brasileiro acaba sendo muito mais sensível ao preço, e a gente fala que são poucos clientes que realmente estão priorizando um projeto, alguma coisa piloto, que buscam realmente a qualidade acima de tudo, uma característica técnica do que o custo-benefício, né? E aí você já deixou um gancho aqui para a próxima pergunta, quando você falou do workflow, né, dos formatos. O que é que você enxerga aqui como tendências aqui do workflow? Hoje, a gente percebe que a grande busca, cada vez maior, é por mobilidade, né? Portabilidade. Então, equipamentos mais compactos que ofereçam essa mobilidade. Uma série de discussões, muitas vezes, de pró e contras, técnico, robustez, mesmo a questão, às vezes, daquilo que você cria de imagem, né? Perante um entrevistado. Você chegar com uma câmera pequenininha, uma câmera grande, o entrevistado, às vezes, pode ficar, às vezes, receoso, ele pode não relaxar, ou ele pode achar que você não é realmente tão importante porque o seu canal de mídia não é relevante porque é uma câmera pequena. Então, tem uma série de fatores. Mas, tirando esse lado, né,
a mobilidade, a portabilidade é muito importante porque cada vez mais você tem que produzir mais conteúdo com mais agilidade, entregar para várias plataformas, né? E para isso entra a questão do fluxo, que é a questão da conectividade, né? Então você tem a conectividade da câmera na rua com o ambiente de produção. Como isso é feito? Desde um streaming ao vivo, que você consegue fazer da câmera, né, para emissora, para produtora, como os próprios fluxos integrados que você começa a ter via FTP, via nuvem. A gente coloca a câmera no centro do cenário, porque assim, a câmera é uma ferramenta, mas ela pode estar conectada a qualquer situação de trabalho, né? Pode ser uma câmera contribuindo conteúdo para um fluxo de jornalismo, né? Então, pode ser uma possibilidade. Pode ser uma câmera produzindo conteúdo para um fluxo de produção, pós-produção, documentário. Pode ser uma câmera simplesmente enviando conteúdo para um FTP para você depois poder produzir. Então, essas plataformas, né, de nuvem, serviços que existem hoje, que permitem a conectividade, explora exatamente isso, né, para poder permitir que você tenha esse trabalho colaborativo entre a captação na rua e a equipe de trabalho remota, onde ela estiver, né? Não existe mais a barreira física e geográfica. Eu acho que até a pandemia ela veio muito para nos evidenciar isso, né? Cada vez mais forte. Esse bate-papo com Eric Soares sobre a evolução e as tendências do mercado de captação de vídeo continua.